Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 27 de junho. Nesse sábado, a partir das 18h30 em São Januário, Vasco e Botafogo vão se enfrentar em clássico válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um confronto de opostos, por assim dizer. Se o Botafogo tem 20 gols marcados e tem o melhor ataque da competição, ao lado de Bahia e Flamengo, o Vasco, por sua vez, já sofreu 24 gols e tem de longe a pior defesa do campeonato. Se o Botafogo só perdeu até aqui 3 partidas no Campeonato Brasileiro, o Vasco, por sua vez, só venceu em 3 ocasiões. Se o Botafogo está em terceiro lugar, a 1 ponto da liderança, tentando retomar a ponta da tabela, o Vasco, na 15ª colocação, tem 1 ponto de vantagem para o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Um confronto, um clássico de opostos, mas ainda assim um clássico, e como visitante. Então, naturalmente, não dá para a gente ficar esperando vida fácil. Arthur Jorge, que vai ter o retorno de algumas peças importantes, vai ter mais alternativas para poder montar e substituir durante o confronto, ele, claro, tem que montar um plano de jogo com uma estratégia muito correta. O Vasco, em São Januário, vai tentar colocar uma intensidade mais elevada e vai ter o apoio da sua torcida. Apesar do mau momento no campeonato, com a saída do Álvaro Pacheco, a galera vascaína ficou mais confiante. Isso porque o interino conseguiu minimamente dar uma organização e, com isso, a competitividade da equipe melhorou, evoluiu. Não à toa, o Vasco, no último confronto em casa contra a equipe do São Paulo, atropelou por 4-1. Há de se respeitar o adversário. E a melhor forma de você respeitar é jogando futebol. Por parte do Vasco, David e Matheus Cocão são desfalques. Afinal de contas, o David foi expulso de forma muito injusta, diga-se. O Bahia conseguiu superar o Vasco muito por conta dessa expulsão, que foi uma bizarrice. E o Matheus Cocão tomou o 3º cartão amarelo. Não sei, sinceramente, para os vascaínos, qual é a importância desses 2 jogadores na escalação da equipe. Mas são 2 peças a menos. Do lado do Botafogo, Arthur Jorge conta com o retorno do Barbosa, do Romero, do Gregory e do próprio Júnior Santos, que foi poupado contra o Red Bull Bragantino e existe a expectativa, já que não teve lesão detectada, dele estar disponível para esse clássico nesse sábado. Clássico sábado é sempre meio esquisito, né? Eu gostaria que esse clássico fosse domingo, porque jogo nobre tem que ser em dia e horário nobre, mas a Globo acaba pensando de uma maneira diferente. Fato é, a torcida do Botafogo vai estar presente, massa compacta mais uma vez, levou 1 minuto apenas para a gente poder esgotar nossa carga de ingressos. E eu consegui dessa vez, estarei presente para acompanhar o Glorioso, para empurrar, cantar e buscar esses 3 pontos. 3 pontos que podem nos colocar novamente, conforme eu disse, na ponta da tabela. O Flamengo foi derrotado para o Juventude em Caxias do Sul e dessa maneira, com a nossa vitória sobre o Red Bull Bragantino, a gente está a 1 ponto da liderança. Na nossa frente, apenas Flamengo e Bahia. Bahia que realmente venceu o Vasco porque teve essa ajudinha da arbitragem, por assim dizer. Os jogos dessa rodada, dessa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, serão os seguintes, sempre lembrando que a gente ainda tem 2 partidas para acontecer hoje. Logo mais, às 19 horas, no Maracanã, você vai ter Fluminense e Vitória, e às 20 horas, São Paulo e Criciúma. Já na 13ª rodada, o Botafogo novamente vai puxar a fila. É o jogo do Botafogo que abre a rodada. Mais uma vez, 3ª rodada seguida. Vasco e Botafogo às 18h30 no sábado. Também no sábado, Cuiabá e Bragantino. No domingo, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, 11 da manhã. Grêmio e Fluminense se enfrentando às 4 da tarde. São Paulo e Bahia também 4 da tarde, assim como Fortaleza e Juventude. Às 18h30 no domingo, Criciúma e Internacional. Vitória recebendo a equipe do Atlético Paranaense. O Flamengo no Maracanã também às 18h30 enfrenta a equipe do Cruzeiro. E às 20 horas de segunda, Palmeiras e Corinthians. Clássico segunda-feira, 8 da noite. Eu não consigo me conformar com essas coisas. Tem clássico carioca sábado, 18h30, e tem clássico paulista, ou derby, como eles falam, segunda, 8 da noite. Cara, não dá para entender de verdade. Jogo nobre merece dia e horário nobre. Eu sempre vou pensar dessa maneira, não tem jeito. Tu pode colocar um clássico quarta, 21h30, que é o grade da TV, o jogo principal. Beleza. Domingo, 16 horas. Ótimo, maravilhoso. Agora, segunda, 8 da noite, sábado, 18h30, pô, eu não gosto, sinceramente, não gosto desses horários assim.
Agora, Fogão, saindo um pouquinho de Campeonato Brasileiro e falando sobre o mercado da bola, que eu sei que esse é um assunto sempre importante, ainda mais porque a janela está se aproximando, hoje à tarde a gente teve a notícia de que o Lianco, né, junto do seu staff, comunicaram ao Botafogo de que vão fechar com o Atlético Mineiro mesmo, mantendo a sua palavra porque eles realmente já estavam apalavrados com o Galo. Super entendo, zero problema, mostrou ali que a palavra tem valor. E a gente vai atrás de outro atleta. O próprio Matheus Medeiros trouxe essa informação na sequência dessa notícia, né, de que o Botafogo ainda hoje já iria contactar um outro zagueiro de perfil semelhante ao Lianco, perfil e qualidade, que é muito importante naturalmente. Além disso, vale destacar também a informação do TF, né, dizendo que o Botafogo deve ir atrás sim de um lateral direito, o que muito me agrada, porque embora o Rafael hoje, por exemplo, tenha colocado um vídeo nas suas redes sociais dando conta de que ele está se aproximando do seu retorno, a realidade é que efetivamente a gente pode contar com o Damian Soares. Se o Damian Soares não puder jogar por algum motivo, a gente fica bastante enfraquecido por ali. O Matheus Ponte, por exemplo, teve chance de jogar contra o Criciúma e a partida foi uma negação. Assim como de toda a equipe, é verdade. Mas quando teve a chance de entrar em campo e mostrar alguma coisa, não conseguiu. E isso já aconteceu em outras circunstâncias. Então a gente realmente precisa reforçar aquele lado direito, até porque não dá para pensar só em Copa Libertadores, né? Ah, vamos contratar só pensando nas alterações que a gente pode fazer na lista da competição continental. Não dá para pensar dessa maneira, porque tem Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro. E o Textor, pode ter certeza disso, vai dar todas as condições e ferramentas para o Arthur Jorge fazer o trabalho dele. Eu espero, claro, que a gente possa celebrar mais um resultado positivo nesse fim de semana, assim como você, e acredito que com o retorno desses atletas que vão estar à disposição, o Arthur Jorge vai ter totais condições de fazer o Botafogo desempenhar um bom futebol e, mais importante, tendo intensidade para igualar as ações, porque em São Januário pode ter certeza disso. Uma coisa que a equipe do Vasco vai fazer é forçar a barra para poder elevar a temperatura, chamar a galera para tentar colocar aquela pressão. Então a melhor forma do Botafogo se comportar dentro dessa partida é iguala na vontade, porque na técnica o nosso time e o nosso banco são melhores. Mas isso, claro, você tem que transportar para dentro do campo de jogo. Outro ponto que vale destacar, Fogão, do dia do Botafogo, na tarde do Botafogo, melhor dizendo, foi a apresentação das novidades do Camisa 7. A gente vai ter ali um reajuste dos preços, né? O plano glorioso, o plano alvinegro, preto, branco. A gente vai ter ali aquele reajuste. Os benefícios também foram reorganizados e você pode conferir tudo no site camisa7.botafogo.com.br. Você vai ver aí na tela, né, o site, e você tem várias informações sobre os benefícios de cada plano. Um dos grandes benefícios agora para quem frequenta o estádio, gosta de tomar aquela geladinha, é que no estádio Newton Santos, sócio-torcedor tem 50% de desconto, pelo menos, do plano glorioso, alvinegro e preto. A Heineken, por exemplo, 7 pratas, irmão, coisa linda, coisa linda. Heineken a R$7 no estádio. Coisa maravilhosa. Então, vale muito a pena ser sócio-torcedor e a gente, inclusive, tem que tentar voltar ao nível dos 65 mil sócios. Foi assim que a gente terminou 2023 e a gente tem todas as condições de realmente voltar para esse número, né? 65 mil, fechando aí 2024, pelo menos nessa marca. As contratações estão acontecendo, o time está na terceira colocação, oitavas de final de Libertadores, Copa do Brasil. Motivo tem. Seja sócio, associe-se, porque realmente o Botafogo fica mais forte quando a gente tem um quadro de sócios cada vez maior. Isso a gente não pode desconsiderar. Seguinte, nesse vídeo aqui eram essas as informações que eu queria passar para você. Mas 22h05, eu e Ricardo Zambuja estaremos aqui novamente. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva e 10h05 da noite volte aí, porque tem mais Botafogo aqui no canal. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.